eclesiológica, que é a figura do bispo, ou do arcebispo, ou do cardeal, enfim, que era dentro da igreja católica e era dentro da igreja anglicana e era também dentro da igreja luterana. Lá eles vão ter uma espécie de rejeição a qualquer poder de autoridade dentro da igreja e vão criar um sistema democrático, que a gente chama de sistema eclesiológico congregacional. Quem decide o que uma igreja faz é a igreja. Então, se o pastor quer fazer alguma coisa, quero pintar a igreja de azul, só se um membro propor, tiver apoio, e 50% mais um vencer. Entendeu? Essa proposta. Esse sistema democrático que surge nas igrejas é fomentado e no século XVIII vai influenciar o que é o próprio sistema político dos Estados Unidos, em que o presidente não é o monarca, nem é um rei, nem é um bispo. O presidente é o que? É um servo de todos. E os próprios primeiros presidentes dos Estados Unidos surgem embebidos dessa concepção eclesiológica, porque esse sistema anabatista, que vai para os Estados Unidos sobre vários nomes, Amish, Menonitas, Quakers, Socinianos, Batistas, Puritanos, que tem uma influência muito grande na Batista, da igreja vai para a política. Tá? Então, e a base da política dos Estados Unidos é a base da nossa democracia ocidental hoje. Não surgiu na Grécia. Na Grécia não tinha uma democracia como a gente tem hoje. Só votava quem era homem e quem era das famílias mais ricas e antigas da terra, das polis gregas. Isso não é democracia, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que o sistema zwingliano anabatista influenciou a religião e influenciou a política. E poucos falam disso, e a gente precisa recuperar esses fundadores do Ocidente, esses fundadores da modernidade. A gente recorre muito aos gregos, a gente recorre muito à Revolução Francesa, né? Mas quem dá as bases são os protestantes de linhagem zwingliana anabatistas, que são democratas, são radicais e inspiraram esse sistema nosso. Eu poderia falar muito também da economia, mas eu acho que já não tem mais tempo, né? Então eu quero agradecer e passar a palavra. Hoje a gente tem uma prática muito... Hoje, você está perguntando hoje, você está falando da igreja no Brasil, né? Das igrejas evangélicas no Brasil ou da igreja católica? No geral. Não, no geral é muita coisa. Tem cerca de 600 cristianismos no mundo, né? Na igreja evangélica, você quer dizer? Não, na igreja evangélica você tem a incorporação de muitas práticas de religião africana e religião indígena. E a religião africana e indígena trabalha com essa questão do meio material. Então, quando uma igreja faz assim, a campanha das 7 semanas, que se você cumprir as 7 semanas, você vai receber sua bênção. Isso aí é o que Zwingli está combatendo, isso é manipular o sagrado através de meios materiais, objetos ou práticas, sem a questão do intelecto, do arrependimento. Quando essas campanhas, por exemplo, usar o dízimo como barganha, que as pessoas têm feito, dá o dízimo que você vai combater o lavrador, devorador, migrador, cortador, tem os 7, tem 7 demônios. A pessoa dá o dízimo lá na frente para não perder dinheiro, ou para ser blindado de um meio espiritual, está usando o dízimo como magia, como barganha. Para isso, a reforma zwingliana, né, acabou com isso, né? Se você quiser doar para a igreja, você pode doar. Tudo que o culto cristão não pode ser barganha com Deus, tem que ser adoração ao louvor. O nome disso é sola gratia, somente a graça. Então eu não troco nada com Deus. Então hoje a gente vê muitas dessas práticas nas igrejas evangélicas, né? O culto disso, o culto daquilo, né? Não precisa nem ir muito longe. Pode ir do outro lado da rua, você vai ver. Segunda-feira é o culto disso, terça do empresário, quarta da família, quinta sábado do amor, né? Ou seja, eu vou lá buscando manipular o mundo espiritual a meu favor. O nome disso é magia para Zwingli.
E no caso, porque o culto cristão na Reforma Protestante é o contrário, eu sou apenas o vaso. Eu recebo o que Deus quer para mim, eu tenho que me conformar a isso. Qualquer outra coisa, Deus é soberano, a história deu glória. É Deus é que manda, é Deus é que determina, é Deus é que faz. Nada eu posso fazer Deus fazer, né? Eu sou apenas alguém que tem que estar apto a receber, conhecer, entender a vontade de Deus e mudar. Não tem barganha dentro da Reforma Protestante, são os princípios sola gratia e o princípio sola deu glória. E hoje a igreja evangélica ela tem absorvido isso grandemente, porque você se preocupa mais em converter as pessoas e botar as pessoas para dentro do templo e não para fazer o trabalho da doutrina, da catequese, do discipulado. Então o cara vem com todos os seus paradigmas da religião anterior e não sabe o que é ser um protestante. Ele não conhece a Bíblia, ele bota a Bíblia no carro para proteger, a Bíblia aberta no Salmo 91, ou seja, fazendo magia com a Bíblia. Então ele não entende que isso aqui não é um objeto mágico, isso aqui é só um papel, né, impresso, o que vale é o que está aqui, se eu entendi, se eu compreender, né? E nesse sentido, hoje você também tem outras questões. Os pastores estão sendo cada vez mais enchidos de xamanismo. A gente pode colocar assim dentro da ótica da história das religiões, né? O pastor, um aluno meu chegou, o pastor fez uma campanha na igreja para terminar o telhado. Os irmãos deram muito dinheiro para terminar o telhado da igreja. Um irmão até vendeu o carro e deu. E no final ninguém consertou o telhado e o pastor apareceu com a casa dele reformada, nova. Quando eu fui reclamar para o pastor, cadê o que ele fez com o dinheiro dos irmãos, inclusive com o carro que o irmão vendeu, ele falou assim, não atente contra a minha autoridade, porque o último que fez isso eu orei e ele pegou câncer. Esse tipo de ideia, eu quero que vocês atentem para esse tipo de paradigma, é o paradigma... Não apoio para isso. Esse é o tipo do paradigma do pai de santo, que se você mexer, ele joga uma maldição e pega. Ou do pajé, isso é xamanismo. Então são esses aspectos que a igreja evangélica tem absorvido cada vez mais, né? E se afastado dos princípios gerais da Reforma Protestante, que no geral a Reforma Protestante tirou o poder do sacerdote e botou em Cristo. E a igreja é o reflexo de Cristo, porque o Espírito Santo está em cada membro, e não só no vicário. O Espírito Santo está em todos, logo ele fala através de todos, então é necessária e obrigatória a participação de todos. Aí há um processo de anarquia, ou de desagregação do poder imperial dentro do Ocidente. A cidade de Roma sofre isso, porque nas invasões, por exemplo, as invasões de Átila Huno, nas invasões do Genserico, o Vândalo, né? O prefeito fugia, os generais fugiam, os soldados fugiam, todo mundo fugia, a cidade ficava exposta. Quem vai salvar a cidade? O bispo de Roma. Então ele acaba fazendo o trabalho de bispo, e ele faz o trabalho de bispo, ele acaba fazendo o trabalho de prefeito da cidade e de protetor. Quem vai negociar com Átila Huno? O cara que destruiu todos os reinos por onde passou? O bispo de Roma, que também era chamado de papa. E aí Átila Huno de repente muda sua rota e vai embora sem matar ninguém. Esse homem só pode ter alguma coisa mais especial nele. Então os papas, a partir desse abandono do Império Romano, a ter abandonado o Ocidente, eles começam a acumular poder político também, social, econômico, sem ser maquiavélico, sem querer, tá? Até que surge talvez o fundador do papado, que é Gregório Magno. O que ele faz? Ele tem a ideia, ele é dito como doutor da igreja e teólogo, mas a teologia dele era um tanto meio, carecia de estudo. Ele era muito estudioso, mas ele interpretava tudo que ele lia de acordo com a mente da época. Então o que Gregório Magno entendeu? Que ele tinha as chaves de São Pedro na mão. Que ele era a cátedra de São Pedro, e São Pedro era a pedra onde estava edificada a igreja. Logo, a igreja dele tinha que ser a mais importante de todas, não só do Ocidente, como do mundo inteiro. E ele vai pregando de igreja em igreja na Europa isso, fazendo com que os bispados mais fortes se submetam a ele. A partir de então, os bispos, muitos que eram chamados de papa, agora só aquele lá, o de Roma, vai ser chamado de papa. E ele é o bispo sobre todos os bispos.
ele retoma a questão do patriarcado. Não, eu sou patriarca, mas eu não sou apenas o patriarca do Ocidente. Eu sou o sucessor de Pedro, que é a cabeça da igreja, logo a cabeça de igreja sou eu também. Né? Aí o papado vai se tornando forte, né? Até isso que o professor falou, gerar esse contexto todo desse poder político. Mas, então, teve uma influenciazinha de Pedro. A figura central. A figura de Pedro. Essa era a minha dúvida. Quando se fala, tu és Pedro, sob esta pedra de Isso, minha eu igreja. tinha essa dúvida a respeito. Ou quando Deus entrega a chave, fala da... Deus entrega a chave. Quando Deus fala assim, ó, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E a figura de Pedro, os protestantes diminuíram na sua leitura da pregação do Evangelho, mas Pedro era o principal dentre os apóstolos. Pedro era talvez o líder ali, talvez ele era o cabeça. Por isso que Jesus fala, apacenta as minhas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, historicamente dentro do Evangelho, ele é importante. A gente diminuiu por causa da questão do Papa, né? Mas a questão... E se tem a ideia que Pedro foi o primeiro bispo, que não foi, tá? Historicamente não foi. Possivelmente ele tenha sido bispo em Antioquia, ou algo parecido com um bispo lá, mas não em Roma. Então há uma manipulação da história, junto com uma teologia equivocada, porque é uma teologia em latim, com fontes, tradução muito ruim, misturando com a necessidade de um poder político cada vez maior, gerando toda a figura do que vai ser o papado no futuro. Tá? Creio que todos que desejaram fizeram suas perguntas.